Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária desse dia 31 de maio de 2021, às 18h07. Cumprimento os colegas vereadores, a vereadora, público aqui presente, a imprensa na pessoa do Roglan. Sejam todos bem-vindos nesta noite fria e todos que nos acompanham através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Conforme de costume, então solicito aos colegas que façamos um minuto de silêncio em respeito às vítimas do Covid-19. Então, conforme a resolução da mesa número 346, de 14 de maio de 2021, será permitida a permanência de 25 pessoas no plenário da Câmara, na realização de sessões ordinárias, solenes ou audiências públicas. O controle do acesso do público será realizado através da distribuição de senhas e da medição da temperatura. Conforme a resolução número 063 de 2015, durante o mês de maio, no início ou no final da sessão, será cantado o hino do município em homenagem ao aniversário do município de Flores da Cunha. Portanto, convido os colegas vereadores, servidores desta casa e público presente para cantarem o hino de Flores da Cunha, letra e música de Ivo Gasparim. Envolvido por um sonho, sua Itália deixou. Enfrentando a dor nos mares, o imigrante aqui chegou. E da serra indomável a videira se adornou, sendo o mastro da bandeira de uma história que ficou. Jorra vinho, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da Cunha, terra do galo e do bem viver. Jorra vinho, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da Cunha, terra do galo e do bem viver. A semente é lançada pela mão do agricultor, outra mão mais delicada faz a arte do sabor. No trabalho da madeira nascem joias de artesão, as agulhas lançam malhas como pautas de canção. Joga vinho, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da Cunha, terra do galo e do bem viver. Joga vinho, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da Cunha, terra do galo e do bem viver. Uma torre imponente representa o vigor
religioso alicerçado em seu labor. As cascatas que parecem espumantes naturais também lembram tantas lágrimas dos bravos ancestrais. Chora vinho, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da cunha, terra do gado e do bem viver. Chora vinho, giram taças, espumantes de prazer, a brindar flores da cunha, terra do gado e do bem viver. Dando início aos trabalhos dessa sessão, solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos vereadores e de diversos, respectivamente. Boa noite a todos. Expediente do Executivo. Ofício número 058/2021, que encaminha a mensagem retificativa número 1 ao projeto de lei número 028/2021, que altera a redação da tabela 02, recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino em 2019 e 2020, e previstos para o período de 2021 a 2025, constante no projeto de lei número 028/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências. Ofício número 059/2021, que informa que não será possível a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos municipais e agentes políticos neste ano de 2021, devido à vedação imposta pela Lei Complementar número 173/2020, e que a atual administração está trabalhando para implementar no ano de 2022 uma forma administrativa e de reestruturação de cargos e do plano de carreira dos servidores municipais. Expediente de vereadores. Indicação número 201/2021, de autoria da vereadora Silvana De Carli, que indica ao prefeito municipal que priorize a vacinação de mães lactantes contra o Covid-19. Indicação número 202/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalceiro, que indica ao prefeito municipal que disponibilize uma academia ao ar livre para a comunidade de 7 de setembro. Indicação número 203/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Furlim, que indica ao prefeito municipal que interceda junto ao governo do estado para agilizar a colocação ou instalação de um redutor de velocidade em frente à escola Benjamin Constant, na RS 122, km 102. Indicação número 204/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal que seja realizada a poda das árvores no trecho da estrada de Otávio Rocha, nas proximidades da residência de número 3000, na localidade da linha 80, conforme imagem anexa. Indicação número 205/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal a roçada e a limpeza, assim como as devidas melhorias de conservação no acostamento da Avenida 25 de Julho, no trecho localizado um pouco à frente da parada de ônibus do bairro São Pedro, até a rotatória com a ERS 122, conforme imagem anexa. Indicação número 206/2021, de autoria do vereador Ademir Antônio Barpe, que indica ao prefeito municipal que seja providenciado o conserto do calçamento na rua John Kennedy, esquina com a rua Andrade Neves. Requerimento número 039/2021, de autoria do vereador Diego Tonetti, que requer a prorrogação pelo prazo de 90 dias para emitir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei complementar número 009/2020, que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança, faixas elevadas e cancelas automáticas nas vias públicas de acesso aos loteamentos. Expediente de diversos. Ofício da Diretoria de Orçamento e Finanças do Ministério do Desenvolvimento Regional, que informa a liberação de recursos financeiros ao município de Flores da Cunha no valor de R$ 248.638,63. Referente ao cronograma do desembolso do convênio Cadastro CIAF número 875129. E-mail de Hélio René Lopes da Rocha, da empresa Simples Soluções,
que requer uma cópia do registro modelo de indicador de monitoramento dos objetivos da qualidade e do documento manual da qualidade desta Casa Legislativa para fins de leitura, conhecimento e análise desses documentos. E-mail do deputado estadual Edgar Preto, que convida para a audiência pública sobre a PEC 280, que retira a obrigação do plebiscito da Constituição Estadual no dia 2 de junho de 2021, às 18 horas e 30 minutos, de forma virtual, através do link informado neste e-mail. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Ângelo. Então, encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao pequeno expediente com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Luiz André de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, caro colega vereadora, vereadores. Boa noite à imprensa, na pessoa do Roglan. Também boa noite aos assessores e também os trabalhadores dessa casa. Gostaria, primeiramente, comentar essa indicação que protocolamos ali na linha 80, como os senhores podem ver, por diversas vezes já aconteceu de cair a copa dessas plantas em direção às casas ali, então é de extrema importância que venha a ser feita a poda dessas plantas aí para não acontecer algo pior, né? Ali é uma região que venta bastante e dali a pouco pode ocasionar um acidente bastante grave com essa população. Então era isso, gostaria de pedir o apoio aí do nosso executivo para que, né, nos ajude a solucionar esse problema e que vai ser muito importante para esses moradores. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Silvana de Carli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha via Facebook, o público presente aqui nessa casa, Jornal Florense. Apresentei uma indicação, então, nessa semana, a respeito da vacinação da Covid para as mães lactantes. Então, falar um pouquinho desse movimento que cresceu nos últimos dias nas redes sociais, com o objetivo de reforçar a necessidade do imunizante para proteger mães e bebês. Pesquisas desenvolvidas ao longo do ano de 2020 comprovam que os anticorpos da mãe vacinada são transmitidos ao bebê através do leite materno, sem riscos para o lactente, o que garante a imunização da mãe e a proteção do bebê em uma única vacina. Dessa forma, cuidar das mães lactantes também é zelar por uma infância saudável. Imunizar uma mãe é proteger toda uma rede de apoio. A família, que é a base da sociedade, sofre inteira quando a mãe de uma criança amamentada fica doente. O Brasil é o país com o maior número de casos de morte de mulheres grávidas e no pós-parto pelo coronavírus. Segundo o levantamento do Observatório Obstétrico Brasileiro, no ano passado, 10,5 era a média mensal de mortes de gestantes e puerpérias, mães de recém-nascidos. Agora, em 2020, até o dia 7 de abril, a média semanal saltou para 22,2 mortes. Em 2021, houve um aumento de 61% na taxa de morte semanal da população em geral em relação a 2020. Para as grávidas e mães que acabaram de dar à luz, o aumento foi de 111%. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, já se posicionou sobre o uso de vacinas em mulheres em período de amamentação, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria. A instituição indica a vacinação sem a interrupção do ato de amamentar. Seria um benefício tanto para a imunização quanto para a amamentação, e também uma maneira de proteger as gerações futuras. Além disso, essa estratégia de vacinação ganha maior relevância por estar associada a uma política pública de incentivo ao aleitamento materno, cuja média de tempo no Brasil é de apenas 54 dias, ainda que se preconize o aleitamento exclusivo por 6 meses. Tomamos por referência diversos municípios que já englobaram esta parcela da população com as gestantes e puerpérias, e por esse motivo acreditamos que seja possível e benéfico fazer o mesmo aqui em Flores da Cunha. Nós defendemos a vacinação para toda a população, mas nesse caso estamos pedindo uma prioridade para essas mães que estão amamentando. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Com a palavra, o vereador Vitório Francisco Dalcero.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa, o Roglan e os que nos acompanham através do Facebook. Fiz uma indicação hoje para atender uma solicitação dos moradores da comunidade de 7 de setembro, que gostariam de ter uma academia ao ar livre, espaço esse voltado para as pessoas de todas as idades e que possam ser utilizados sem custos. Está comprovado que as atividades físicas melhoram a função imunológica e otimizam as defesas do organismo diante de agentes infecciosos, além de reduzir as chances de pessoas fisicamente ativas apresentarem doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outras. A academia ao ar livre traz o impulso necessário de levar aos indivíduos sedentários ou a quem nunca praticou atividade física a poder praticar exercícios diariamente, agregando o lazer à prática de atividades físicas e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas no município para as práticas de atividades físicas, solicitamos o atendimento a esta indicação. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir Antônio Barba. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, a imprensa, Coroglan, assessores e a comunidade que nos acompanha através do Facebook. Fazendo defesa nesse espaço, senhor presidente, é uma indicação que protocolamos nessa semana, onde solicitamos ao prefeito municipal que seja providenciado o conserto do calçamento da rua John Kennedy, esquina com a rua Andrade Neves, devido às ondulações que apresenta. Através dessa indicação, solicita-se o conserto do calçamento, haja vista que, com o passar do tempo, o pavimento se encontra danificado, apresentando ondulações no centro da rua. E as ruas próximas ao meio-fio, que são alvos de reclamações por parte dos moradores, motoristas que transitam naquela rua e também dos comerciantes do local. Desta forma, para contribuir com as boas ações desenvolvidas pelo município, solicita-se que essa indicação seja atendida refletindo na qualidade de vida da população. Essa indicação já é recorrente nessa casa. Algum tempo atrás, o colega Guga também fez indicação semelhante. Então, esperamos que, agora sim, possa ser resolvido o problema daqueles paralelepípedos soltos naquela rua, ali próximo à padaria Qualitá e à Molon. Por hora era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Furlim. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, imprensa na pessoa do Roglan e demais pessoas que nos assistem pelo canal do Facebook, muito boa noite. Uso desse espaço, senhor presidente, para defender uma indicação protocolada na semana passada, aonde indiquei ao prefeito municipal a colocação de um redutor de velocidade nas proximidades da escola Benjamin Constant, RS 122, passando o pedágio, a comunidade perto da comunidade do nosso amigo aí, por essa casa, o vereador suplente Albertinho, né? Aonde teve uma demanda por parte de pais, professores, que utilizam daquela escola, a locomoção, deixar as crianças na escola. Se notou a necessidade, pela alta velocidade que os carros desenvolvem naquela via, a movimentação, se viu a necessidade de redução de um redutor, né, que pudesse controlar um pouco mais o trânsito naquela via. Então, hoje trago esse assunto a conhecimento dos vereadores, como indicação ao Executivo, e acredito aí que o prefeito terá essa sensibilidade, com certeza. Quando a gente se fala de educação, é uma grande preocupação que todos nós, como homens públicos, devemos ter com o nosso município e outras demandas muito importantes também. Então, por hora era isso, senhor presidente, muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente com os vereadores inscritos. Passo a palavra à vereadora Silvana De Carli para fazer uso do seu tempo, de 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha pelo Facebook, quem está aqui também no plenário.
Hoje trago a esta casa, então, um debate e informações sobre um produto que é essencial para a nossa economia, que é o vinho. Nós estamos aí próximos do dia que se comemora o Dia do Vinho, que vai ser neste domingo, é o primeiro domingo de cada mês de junho do ano. E estão acontecendo algumas movimentações a nível nacional que nós precisamos estar atentos enquanto legisladores, enquanto comunidade organizada, para defender os interesses da nossa comunidade. Haja visto o quanto é importante essa cultura, né, da uva e do vinho para o nosso município, para a nossa economia, quantas pessoas estão envolvidas nessa cadeia, né? E então eu vou começar com um texto aqui, depois eu vou complementar também com algumas informações que eu tenho para passar. As noites frias nos convidam para aumentar uma taça no nosso consumo de vinho, assim como a gastronomia agrega vinho a pratos salgados e sobremesas. Em 2021, em nível federal, foi retomada a discussão sobre a conhecida Lei do Vinho, que é lá de 1988. Que possui importante missão de regrar a produção e o mercado de vinhos do Brasil. Somos um grande produtor de vinhos, representando em parte por entidades e pessoas que nem sempre conhecem a realidade e as necessidades com a profundidade que o assunto merece. O Rio Grande do Sul é o estado onde está concentrado o maior número de vinícolas e, por consequência, tem grande interesse em participar desse debate. Logo, o município de Flores da Cunha precisa estar atento a isso, seja através das entidades que representam a cadeia produtiva da uva e do vinho, da comunidade propriamente dita, já que esse assunto afeta a todos, como eu falei. Essa lei de 1988, ela está ultrapassada, né? Muitas coisas mudaram nesse meio, né? Muito se evoluiu. E o que nós precisamos ver com essa atualização é que ela não traga prejuízos à nossa comunidade e aos nossos produtores, principalmente quem trabalha ali com produtos de vinho, não somente o vinho fino, nós precisamos olhar para o nosso vinho de mesa também. Então, um dos pontos importantes, quem sabe o mais sensível de todos, diz respeito à importação de vinho dos países do Mercosul, cujo volume as frentes gaúchas que participam do debate defendem que seja feita em embalagens do máximo de 1,5 litros, tornando os vinhos brasileiros mais competitivos. Atualmente, a lei permite que as embalagens contenham até 5 litros, e a Argentina pleiteia autorização para nos vender vinhos a granel. Essa questão, né, Barpe, que é do setor, entende muito bem que dessa maneira como a lei está escrita, né, como ela está ali para todos, ela permite importação de bags, que isso afeta muito também o nosso mercado. Enquanto o mundo tenta se embriagar com o abundante mercado brasileiro, no nosso país, em tempos de tecnologia plena, de PIX e códigos QR, ainda se esbarra em exigências como emissão de guia física para o transporte de vinho no mercado interno. É importante facilitar o acesso à discussão, fazer com que as decisões realmente venham ao encontro dos agentes da cadeia produtiva necessitam. Dar voz a quem tem conhecimento de causa, desvinculando dos gabinetes as decisões que têm impacto direto no dia a dia dos pequenos produtores, da agricultura familiar. Estamos em plena comemoração do Dia do Vinho, que culmina nesse domingo, dia 6 de junho. E algumas notícias nos enchem de orgulho e esperança. Em 2020, foram quebrados diversos recordes relacionados ao consumo de vinho, já que a reclusão obrigatória causada pela pandemia permitiu consumir mais vinhos sem a preocupação de infringir leis ou causar acidentes. O consumo per capita no Brasil passou para 2,6 litros por habitante, com mais de 15 anos. Essa métrica é utilizada pela Organização Internacional da Vinho e do Vinho. Em 2019, o consumo era de apenas 2 litros por habitante. Tivemos aí um leve crescimento, então. O Brasil foi o país que apresentou o maior crescimento mundial, ainda de acordo com os dados. A produção brasileira de vinhos foi de 190 milhões de litros e o consumo de 430 milhões de litros no ranking mundial. O Brasil é o 19º em produção de vinhos e o 13º em consumo.
Sem falar que nós temos aí o título de maior produtor de uvas e vinhos do nosso país, né? Então, há poucos dias, a indicação de procedência dos vinhos dos Altos Montes recebeu o material para sua primeira safra de vinhos com o selo de procedência. Na ocasião, então, tivemos 5 vinícolas de Flores da Cunha e Nova Padas que receberam esse certificado. Então, as vinícolas são Luiz Argenta, Vinhos Via Piana, Boscato Vinhos Finos, Cave de Angelina e Vinhos Fabian. Foi um marco, então, histórico aí para os vinhos dos Altos Montes, que trabalhavam um bom tempo para esse selo. E os certificados foram entregues, então, pelos prefeitos aqui de Flores, né, o César Ulian e o prefeito de Nova Pada, nas vinícolas. Além disso, nós temos aí também premiações locais que também divulgam esse nosso vinho a nível mundo, né? Como o concurso Melhores Vinhos, aqui de Flores da Cunha, tem a avaliação nacional de vinhos e diversos concursos internacionais, para ver a importância que nós temos aqui desse produto no nosso município. Então, eu queria complementar dizendo que até durante o dia, hoje eu conversei com diversas pessoas da área, né? Falei com o Olir, presidente do sindicato, falei com a secretária de Agricultura, a Fábio Viadrigo, e a Natalina, também diretora de Cultura, que esteve há um tempo à frente aí também do Ibravin, tem bastante conhecimento nessa área. Vendo essa discussão que nós precisamos, né, levantar à tona algumas entidades aqui, nós tínhamos há algum tempo, né, BARP, acabaram subindo, perdendo um pouco a sua participação nos debates, e os interesses, talvez, dos pequenos, que são a maioria que produz, né, o vinho de mesa mesmo, estão ficando desassistidos. Então, as entidades estão acompanhando esse debate, mas a gente gostaria também que a população ficasse sabendo, porque muitos desses são aqueles que estão no dia a dia trabalhando e que não têm tempo de acompanhar isso. E se nós não temos entidades que trabalham para eles, acho que a discussão não vai ser totalmente democrática. Então, falar um pouquinho da comemoração do Dia do Vinho. Amanhã à noite nós vamos ter, então, uma live, que essas comemorações são organizadas pelo governo do estado e o nosso município faz parte, através da Secretaria de Turismo, com diversos influencers, né, do vinho, vão estar fazendo essa live amanhã. Vai estar no site do diadovinho.com.br. E as comemorações têm acontecido desde o dia 10 de maio até agora, culminando no dia 6, que é o dia mesmo do vinho. E aqui em Flores nós temos algumas vinícolas participando, né, e restaurantes que estão dando descontos nesse período, como é o restaurante O Camino, que tem descontos para quem consumir os vinhos, a Fante Bebidas e a Terra Sul Vinhos também tem descontos no varejo. Então, esses empreendimentos aqui que aderiram a esse movimento do Dia do Vinho, e que a gente espera que no próximo ano também mais entidades venham participar, mais empreendedores venham participar, que só agrega na divulgação do nosso município. Então, quem quiser acompanhar, também tem o Instagram, Dia do Vinho Brasileiro. É só entrar lá, tem até uma promoção acontecendo para quem divulgar que está tomando vinho, né, na vinícola. É só marcar, então, esse Instagram que vai concorrer a uma premiação. Então, para concluir, dizer que esse é um debate que nós temos ainda que ter um olhar muito atento, né? Nós temos, né, a nossa comissão que também envolve a agricultura. Tem muitos, né, assuntos importantes e que às vezes falta também um apoio mais técnico aqui dentro da Câmara de Vereadores para assessorar nesse sentido. E que nós somos os legisladores e temos que estar preocupados com o que está acontecendo lá fora e trazer o assunto aqui para a nossa cidade. Então, quero deixar essa informação para vocês e vamos estar acompanhando, junto com o Olir também, essa discussão lá em Brasília, do que essa lei possa trazer de benefícios, mas nunca, né, que volte atrás no que já vem sendo feito e tirar aí o que pode prejudicar o nosso agricultor. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada, boa noite e boa semana a todos. Passo a palavra ao vereador Vitória Francisco Dalceira para fazer uso do seu tempo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessores, servidores dessa casa, o Roglan e os que nos acompanham através do Facebook. No dia 5 de junho, o mundo comemora o Dia do Meio Ambiente. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas em 1972. No Brasil, esse período foi estabelecido em 1981 através do Decreto 86.028. Para celebrar a data, o município de Flores da Cunha realiza a Semana do Meio Ambiente, entre os dias 31 de maio e 6 de junho. O objetivo do evento é conscientizar a população e as organizações sobre a necessidade crescente em cuidar do meio ambiente. Aproveitando o momento, quero neste dia abordar esse tema e os impiedosos impactos ambientais causados pelo ser humano sobre a natureza. Promover uma mudança de comportamento, tidos como nocivos, tanto para o meio ambiente como para a sociedade, é urgente. E isso deve ser compromisso e preocupação de toda a sociedade, não só no ambiente escolar. O primeiro compromisso de todos deve ser com a água. As fontes de água são vitais para a vida do nosso planeta. Porém, o lançamento de resíduos poluentes acima da capacidade de absorção pelos organismos decompositores que estão nos rios, córregos, lagos e mares, ameaçam a sobrevivência de todos, pois dependemos da água para nós sobrevivermos. Nossos rios estão dispersos pela superfície terrestre e as suas águas estão sendo poluídas ou contaminadas pelos elevados contingentes populacionais, pelas indústrias, tanto na forma de lixo, de esgoto doméstico, como de efluentes industriais. A atividade agrícola, com o uso indiscriminado de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, inseticidas e de fertilizantes utilizados pela agricultura moderna, vem agredindo fortemente o meio ambiente, pois seus resíduos são levados pela água da chuva ou da irrigação para os rios, os mananciais, ou penetrando o solo, atingindo os lençóis freáticos. Ainda temos os rios poluídos por mercúrio, que apresentam uma das piores formas de agressão à natureza. No Brasil, muitos rios são contaminados nas áreas de garimpo de ouro. Outro fator que causa grande impacto ambiental é o lixo depositado em terrenos baldios. O acúmulo do lixo do solo traz uma série de problemas tanto para alguns ecossistemas como para a nossa sociedade. A decomposição bacteriana da matéria orgânica, além de gerar um mau cheiro típico, produz um caldo escuro e ácido, denominado chorume, que se infiltra no subsolo, contaminando o lençol freático. Não posso deixar de falar do desmatamento que está ocorrendo de forma desenfreada no Brasil. As madeiras e outros produtos da nossa floresta são retirados, muitas vezes de forma clandestina, enriquecendo os grileiros para a expansão da agricultura, pecuária e comércio ilegal de madeira. Sem a presença da vegetação, ocorre a erosão do solo, diminui a reciclagem de gás carbônico e afeta diretamente o clima, ocasionando mudanças climáticas. Contribui também para as mudanças climáticas na Terra a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e gás natural, devido ao lançamento de gases nocivos ao ambiente.
o acúmulo de gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa, por reter na superfície o calor proveniente da radiação solar. O agravamento dessa situação faz com que a temperatura média da Terra aumente. Como consequência, temos a redução da produtividade agrícola, problemas de saúde, desequilíbrio dos ecossistemas e desastres naturais. A ameaça de desaparecimento de espécies no planeta por causa da poluição, mudanças climáticas, destruição do habitat, caçadas e desastres ambientais poderá gerar alteração nas cadeias alimentares, perda da biodiversidade, redução de recursos alimentares, interferência, autorregulação do ambiente. A conscientização da população, o planejamento familiar, as leis ambientais, o cumprimento do Código Florestal, o aumento da fiscalização para conter o desmatamento ilegal, o monitoramento do desmatamento, o tratamento dos resíduos sólidos, sistema de coletas, tratamento dos esgotos domiciliares e industriais, entre outros, são ações imprescindíveis e urgentes que devemos adotar em todo o nosso planeta. Então, fiz um pequeno texto sobre essa questão dos impactos impiedosos que o ser humano está fazendo sobre a nossa querida Mãe Natureza. E acredito que seja uma tomada de consciência urgente para que nós nos conscientizamos que o ser humano só vai ter vida longa na Terra se ele fizer a sua parte. Porque do jeito que nós estamos agredindo a natureza, infelizmente, não sei quanto tempo dura a nossa vida aqui na Terra. Aproveitando também, quero fazer um relato da questão do saneamento básico do nosso município. Fiz uma pesquisa no Jornal Florense e no site da Prefeitura. E agora, então, vou mais ou menos ler para vocês aquilo que eu pesquisei. É de conhecimento da grande maioria da população de Flores da Cunha que não possuímos estação de tratamento de esgoto. Portanto, 0% de tratamento de esgoto domiciliar. Porém, em 12 de janeiro de 2011, a história parecia mudar, quando a Prefeitura Municipal e a Corsan assinaram um tratado para a prestação dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto do nosso município. O contrato, com vigência de 25 anos, previa que até o ano passado seria executada a primeira estação de tratamento de esgoto lá no bairro Lagoa Bela. E até 2036 seria estruturado o sistema de esgotamento sanitário. O projeto inicial da estação de tratamento de esgoto previa um separador absoluto com uma rede cloacal e uma pluvial. Por sugestão da FEPAM-RS, o projeto inicial foi modificado para o modelo de sistema misto de coleta e transporte de esgoto, já que a rede tubular de nossa cidade recebe o esgoto das edificações e das águas das vertentes e das chuvas. Passaram-se quase 4 anos e, em dezembro de 2014, a Corsan confirmou, após a aprovação da FEPAM, que a estação de tratamento de esgoto será construída em um terreno na comunidade de Lagoa Bela. Para agilizar o andamento, ainda em dezembro de 2014, foi divulgado o decreto que dava urgência à desapropriação da área e a declarava como de utilidade pública. No início de 2015,
a oferta efetuada ao dono do terreno foi recusada e o caso foi para a Justiça. Em 2018, após acordo entre as partes, o terreno foi desapropriado e passado para a Corsã. Para a construção da estação, na comunidade de Lagoa Bela, 2 áreas foram desapropriadas. Uma que servirá de acesso de 5,5 mil metros quadrados e a segunda para o complexo de tratamento de 24,8 mil metros quadrados. Também devemos enfatizar que muitas reuniões e encontros foram efetuados pelo poder público com representantes da Corsã no decorrer desses anos todos, sendo a última realizada nesse ano, no dia 29 de maio. Agora, de posse da Lei 14.026 de julho de 2020, do novo marco legal do saneamento básico, e que prevê a garantia que 90% do tratamento e da coleta de esgoto seja feita até 2033. Novamente, a Corsã se comprometeu, através de um plano de ação, com a universalização do esgoto. Podemos perceber que o poder público municipal faz a sua parte, cobrando da Corsã a realização de ações sobre o saneamento básico. Porém, está claro que a falta de recursos da companhia faz com que as obras não ocorram. Além dos bairros Granja União e Lagoa Bela, os bairros de Nova Roma e de São Cristóvão, que compreende o loteamento Monte Belo, também apresentam sérios problemas de saneamento básico. Todo o investimento realizado no saneamento básico, senhor presidente, vai possibilitar melhor qualidade de vida à população, redução de doenças contraídas pela má disposição de esgoto, a preservação dos recursos hídricos de nosso município e o aprimoramento do índice de desenvolvimento urbano. A questão do meio ambiente está intimamente ligada à capacidade de termos respeito. E a natureza, que todos a chamamos de Mãe Natureza, deve ser a primeira a ser cuidada e respeitada por nós. E deve ser prioridade de todas as ações que fazem com que esse grave problema do saneamento básico seja atacado de frente por todos. Outra questão que tem relação direta com a natureza, mais exatamente com os problemas causados à natureza, é a ganância, é os abismos sociais. Por isso, o nosso Gandhi, líder pacifista indiano, fala: cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz André de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, vereadora, público que nos assiste através das redes sociais. Hoje eu gostaria de abordar um assunto muito importante para a nossa cidade, que posso dizer é o futuro da nossa cidade, né, que são as crianças e também os adolescentes, né? Crianças essas e adolescentes esses que muitas das vezes, né, a gente acaba se esquecendo, muitas das vezes o pai, a mãe, né, não dá aquela devida atenção para elas e, né, consequentemente, vem surgir algo na vida delas, né, que muitas das vezes o pai e a mãe não acaba sabendo. Por isso, então, hoje eu gostaria de abordar o assunto sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. No dia 18 de maio de cada ano, em nosso país, temos uma importante data
em nosso calendário para refletirmos. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esta data é extremamente importante para lembrar de uma nobre causa que ainda é recoberta de preconceitos, dificuldades e estereótipos, que é a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. A data de 18 de maio foi instituída como Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e Abuso de Crianças e Adolescentes, com a promulgação da Lei Federal 9.970 de 2000, remetendo ao caso da menina Araceli Cabreira Crespo, que em 18 de maio de 1973, aos 8 anos, na cidade de Vitória, Espírito Santo, foi raptada, espancada, estuprada e morta violentamente por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como caso Araceli, dando assim origem à instituição de 18 de maio, com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Neste dia, todos os órgãos de proteção se unem para a divulgação da importância de se denunciar qualquer crime, principalmente de abuso e exploração sexual contra esse público. Lembrando que a única vez em que aparecem em nossa Constituição Federal as palavras prioridade absoluta é ao se referir a crianças e adolescentes. Todos os dias, crianças e adolescentes e jovens são vítimas de crimes sexuais e têm seus direitos violados de inúmeras formas no Brasil. E o pior é que a maior parte dos abusos acontece dentro do próprio lar e do núcleo familiar da vítima, local que deveria servir de refúgio e proteção. A questão, além de demasiadamente complexa, envolve todas as camadas sociais. Além, a diferença se encontra no fato de que, nas classes sociais mais baixas, os vestígios são mais fáceis de serem rastreados. Um dos principais motivos para isso é que, na maioria dos casos desse tipo de crime, o sujeito ativo é uma pessoa extremamente próxima do convívio e de confiança da vítima, como pais, padrastos, familiares, namorados, namoradas, ou mesmo pessoas conhecidas. E o que é muito comum de identificar é que, pela falta de informação, é muito difícil para as vítimas reconhecerem e saberem identificar atitudes suspeitas dos abusadores. Em decorrência da pandemia da Covid-19, grande parte das escolas permaneceu ou permanece fechada, e as consultas médicas foram remarcadas ou feitas através do meio virtual, telemedicina. Tal situação nos gera inúmeras questões problemáticas enquanto sociedade, uma vez que a falta de contato com terceiros por parte dessas crianças, jovens e adolescentes é um dos piores agravantes do momento atual. Por esse motivo, cabe a nós mantermos olhares ainda mais atentos e cuidadosos em relação a futuras gerações, inclusive por haver grande deturpação das relações socioafetivas e culturais. Isso porque muitas crianças, adolescentes e jovens permanecem nessa situação de abuso por anos, seja por acreditarem se tratar de algo comum, seja por temer ao autor dos fatos ou até mesmo por vergonha. Nessa seara, alguns estudos voltados ao tema nos auxiliam a identificar quando os pequenos estão sofrendo algum tipo de abuso sexual, sendo recomendado: 1. Acreditar
que eles dizem acolhendo-os sem jamais fazê-los se sentirem responsabilizados pelo ocorrido. 2. Analisar grandes mudanças comportamentais, hábitos fora do comum, como, por exemplo, passarem a ter medo de ficarem sozinhos ou, quando perto de certas pessoas, manterem uma proximidade excessiva de alguém. Adultos com interesses fora do normal, em situações em que ficam sozinhos os mais novos e oscilações de humor. Atenção a possíveis traumatismos físicos, parte do corpo, roxas, inchaços, dores, entre outros. Identificar se esses estão, de alguma forma, estimulando a sexualidade. Isto é, usando termos eróticos em suas conversas, fazendo desenhos sexuais, dando nomes diferentes às suas partes íntimas, chamando outras crianças, adolescentes ou jovens para brincadeiras de cunho sexual. Observar regressões comportamentais, como voltar a chupar o dedo, fazer xixi na calça e passar a isolar-se sem aparente motivo. Atualmente, temos registrado muitos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. A maior parte desses crimes é cometido por pessoas que convivem com esse público, podendo ser um familiar, um amigo, um vizinho, ou seja, pessoas que têm um convívio íntimo com essa criança ou adolescente. Para garantir a efetivação dos direitos fundamentais, tornou-se necessária a elaboração de um instrumento legal, nascendo assim a Lei Federal número 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garantiu aos menores de 18 anos seus direitos fundamentais, especiais e específicos, como direito à vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção do trabalho, devendo serem universalmente reconhecidos. Importante destacar também o artigo 227 da Constituição Federal, que destaca que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ressalta-se que aqui que o dever de se fazer o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes é dever de todos nós, ou seja, da família, da sociedade e do Estado como um todo, assegurando todos os direitos fundamentais e específicos para esses infantes, combatendo toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, que venham a sofrer ou se sintam ameaçados de sofrer. Denunciar, ainda de que forma anônima, fazer o registro de ocorrência são as formas mais eficazes para combater esse crime. Essas também são as maneiras por meio das quais as autoridades policiais e demais serviços de acolhimento e proteção podem intervir, proteger e punir os seus agressores. Com isso também, senhor presidente, eu gostaria de comentar que muitas das vezes, né, a nossa população ela se atém que esse problema é mais um problema de cunho a nível nacional, de grandes centros, de grandes cidades, e sabemos nós que em nossa cidade se tem casos, né, de exploração dessas crianças e adolescentes. Temos aqui uma matéria do Pedro Henrique dos Santos, que é o colunista do nosso jornal, o Florense, que destacou, desde o ano passado, 11 casos de crimes contra a liberdade sexual
de crianças e adolescentes foram registrados em Flores da Cunha, sabendo que dois casos somente na semana passada, envolvendo menores de 3 anos e também de 13 anos. Então, gostaria de deixar aí também um apelo a todos os nossos pais, né, da nossa comunidade, que fiquem atentos a todos os sinais de violência sexual dessas crianças, pois sabemos que muitos desses casos só foram descobertos, senhor presidente, a partir do momento que teve a volta às aulas, né, onde as professoras detectaram nas crianças um comportamento tanto estranho, né, dessa forma, levando adiante, foi conseguido, então, fazer com que se descobrisse esses casos em nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos e boa noite. Agradeço aos 3 colegas que fizeram uso do tempo, falando de assuntos importantes do nosso município. Então, encerrado o grande expediente, passamos ao intervalo de 5 minutos para a organização da pauta da ordem do dia.
Ordem do dia. Em pauta, a discussão e votação do projeto de resolução número 004/2021, que cria a comissão especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange as políticas públicas de questões ligadas ao tema da água em Flores da Cunha. Solicito ao secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final favorável. Projeto de resolução número 004/2021 está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vitório Dalcero. nos últimos tempos, a falta de água potável tem sido fator de muita angústia para os cidadãos de Flores da Cunha, devido às constantes faltas generalizadas na área urbana do nosso município. É de entendimento geral que soluções paliativas não resolverão este problema a médio e longo prazo, e por isto se faz necessário buscar uma solução definitiva para o problema. Realizar o estudo sério e completo sobre o tempo e a qualidade das águas mais profundas e também sobre o manancial de águas superficiais, visando o abastecimento de água em nosso município. Um assunto complexo faz com que tenhamos que buscar amparo técnico para discutirmos as possíveis soluções. Ao longo dos anos, algumas alternativas já foram postuladas, mas nunca houve um avanço significativo na resolução do problema, que se agrava cada vez mais. Este é o momento oportuno para buscar soluções e implementá-las. Resolvam de uma vez por todas a preocupação do abastecimento de água em nosso município. A importância da matéria nos leva a propor a presente instalação da comissão temporária especial no Legislativo de Flores da Cunha. Sendo assim, solicito aos nobres pares a aprovação do presente projeto de resolução, cujo escopo atende às funções constitucionais incumbidas a este Parlamento. Obrigado, senhor presidente, uma boa semana e uma boa noite a todos e todas. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ademir Bart. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham. O tema água, colegas e servidores, presidente, pessoas que nos acompanham, sempre foi muito relevante nessa casa. Por muitas vezes, o colega presidente Clodo sabe quantas vezes foi mencionado também na gestão passada a questão da água em Flores da Cunha. Então, acredito que seja um momento, sim, de se criar essa comissão para poder realizar um estudo sério, um estudo completo das reais necessidades e o que acontece realmente com as águas e com toda o que envolve todo o trabalho que é feito na distribuição da mesma. Então, acredito que é válida a criação dessa comissão e terá uma importância relevante para o nosso município em Flores da Cunha, já visto que a água é um bem importante, aquela que chega nas nossas casas, aquela que nos dá vida diariamente. Então, acredito que o tema água é sempre importante ser levado a sério. Então, acredito que essa comissão, sim, nos trará benefícios muito importantes para Flores da Cunha. Era isso, senhor presidente, e sou amplamente favorável. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Furlim. mais uma vez, então, parabenizar o colega diretor Vitório, né, por essa belíssima ideia em acompanhar esse processo de perto, o legislativo, juntamente com o Poder Executivo. Uma ação muito importante por parte da Câmara de Vereadores, mas manifestar aí minha opinião favorável a essa comissão e, mais uma vez, parabenizar o colega Vitório. Era isso, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Diego. Senhor presidente, colegas vereadores, acho também que é muito pertinente a gente ter uma preocupação com essa questão da água, né? Nos últimos anos a gente já vem acompanhando, né, alguns sinais
que são os caminhões-pipa com frequência, muitas vezes pegando água de outros municípios até para poder abastecer a nossa cidade. Isso já vem acontecendo nos últimos anos, né? E então é preocupante também. A cidade vem crescendo, novos loteamentos, e a gente precisa ter condições para que a nossa população seja atendida e bem atendida com a água potável aqui no nosso município. Então, agradeço também ao diretor Vitório, acho que é pertinente a preocupação e que com certeza essa comissão ela vai trazer um benefício para a nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Projeto de resolução número 004/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. Projeto de lei de resolução número 004/2021 aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos para serem deliberados, eu encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento a mensagem retificativa número 01 ao projeto de lei número 028/2021. Passamos às explicações pessoais com os vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Luiz André de Oliveira. Senhor presidente, quero comentar aqui mais uma vez, nós, há uns dias atrás, protocolamos um pedido aí de redutores de velocidade ali entre o bairro São Pedro e também o bairro Pérola. Chegou ao meu conhecimento também que a diretora do Colégio Leonel de Moura Brizola também fez um requerimento, um ofício, na verdade, pedindo para que o poder público também ajudasse nessa questão. Quando chegou ao meu conhecimento, né, procurei também fazer algo a mais, né, para que essa demanda para esse bairro seja de uma vez por todas, né, feita, né. Então, a gente, na última terça-feira, estivemos reunidos com o gabinete da deputada Fransomense para que, levando a ela também um documento para que ela venha intervir a essa questão para que nós possamos, né, resolver essa situação aí, que é um pedido bastante antigo dessa comunidade. Também gostaria de falar, nesse momento, todos sabem, o nosso inverno é bastante rigoroso em nossa cidade. Gostaria de fazer um apelo aí à população que se mobilizasse, né, nesse inverno aí para que possamos arrecadar o máximo possível de agasalho para as pessoas que precisam, pois tenho diversas pessoas nos procurando, né, que estão precisando. Então, daqui a pouco, né, que nosso povo venha, sabemos que ele é muito solidário, mas que venha abraçar essa causa aí muito importante para o nosso município. Daqui a pouco, se elas não sabem para quem doar, senhor presidente, procura orientação, talvez, ali da assistência social, né, da secretaria, que com certeza elas vão estar direcionando todo esse pessoal que tem o desejo de doar. Então, era isso, senhor presidente, por hoje. O meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Com a palavra, o vereador Diego Tonetti. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, queria informar que fiquei bem alegre. Na última semana, estive recebendo do nosso amigo deputado federal Jerônimo Gergen um ofício onde que ele está encaminhando uma emenda ao município no valor de R$100 mil a ser destinado na área da saúde. Então, fiz essa entrega hoje de tarde também ao nosso prefeito César desse ofício e já comuniquei como sugestão para que seja aplicado junto à ampliação da nossa UBS, Unidade Básica Central, Irmã Benedita Zorzi. Então, que em breve vai ter a ampliação que seja destinado para esse fim. Acredito ser importante essa emenda para a área da saúde diante da situação que a gente vive e para que a nossa população seja cada vez mais bem atendida. Agradeço, então, mais uma vez ao deputado federal Jerônimo Gergen. Ainda queria falar que, a partir de amanhã, a gente inicia o mês de junho
e ainda nesse ano o meu primeiro projeto de lei foi o Junho Vermelho, a instituição do Junho Vermelho. Então, que junto a essa casa, senhor presidente, os demais vereadores, a comunidade, entidades, empresas também, que haja uma mobilização a fim da gente ter essa preocupação. Hoje mesmo estava acompanhando as redes sociais e, por acaso, apareceu uma pessoa lá que estava precisando de doação de sangue. A gente sabe que, devido à pandemia, teve uma redução nos bancos de sangue de doações e que se torna necessário a gente manter essas doações com frequência para que a comunidade consiga ter o atendimento que precisa. Queria também falar que amanhã a tão esperada vacinação para os profissionais da educação vai acontecer no nosso município. Então, como o nosso prefeito falou hoje, ela acontecerá nas unidades básicas mais próximas de cada escola e também concentrado no Salão Paroquial de Flores da Cunha, que será das 8h30 até as 17 horas, sem interrupção ao meio-dia. Então, a gente pede que, dentro do possível, né, que haja um esforço para os profissionais da educação e que vão fazer essa vacinação. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Silvana de Carli. Gostaria de comentar, então, sobre a programação da Semana do Meio Ambiente, que estamos vivenciando, e vai até o dia 6, então, organizada pela Secretaria de Planejamento, Departamento de Meio Ambiente. Então, o diretor Vitório já comentou, né, das questões fundamentais aí da preservação do nosso meio ambiente. Então, reforçar que a população participe das atividades. Então, no dia 31, hoje, está acontecendo agora às 19h30, uma live de separação de resíduos sólidos com a Franciele Zorzi, explicar a questão, né, da separação, que é um problema ainda muito sério no nosso município, da separação correta dos resíduos. Amanhã, às 19h30, tem uma live de reciclagem e destinação dos resíduos sólidos, com o convidado Marcelo Maziá, que é engenheiro agrônomo. Dia 2 tem uma live sobre compostagem doméstica com Daniel Reolon. Dia 4 de junho, uma live no Parque Estadual do Turvo, que é a maior reserva florestal do Rio Grande do Sul e a maior queda longitudinal de água do mundo, com Rafael Diel Schenkel, que é gestor do parque. Também vai acontecer na sexta-feira a campanha de recolhimento dos eletrodomésticos, para quem tiver eletrodomésticos, das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h, aqui no estacionamento da Prefeitura, nos fundos da Prefeitura. E também no sábado, né, também no dia 5, das 8h30 até as 3h da tarde, para quem tem aquela TV antiga, aparelho de celular, computador que está em casa ocupando espaço. Então, essa é a destinação correta para ser dada para esses resíduos. Tem que trazer aqui na Prefeitura. Não pode colocar na rua, porque a coleta seletiva não recolhe esses equipamentos. E também temos aí no domingo, dia 6, a trilha ecológica no Parque Natural São Francisco de Assis. Vão ser, então, trilhas guiadas. E, então, tá para preencher o formulário no link que tem disponível aí nas redes sociais. Então, convidar a população a acompanhar todas as atividades. É sempre válido a gente reforçar a importância da preservação do meio ambiente e de ações que desenvolvam a educação, né, também, para que as nossas gerações aí percebam a necessidade de cuidar da nossa querida natureza. É só isso essa semana, presidente. Obrigada. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Furlim. Senhor presidente, colegas vereadores, vou destacar um assunto muito importante para o nosso município, uma obra que vai ser desempenhada no município vizinho, que é Caxias do Sul. Para todos, que todos saibam, o aeroporto de Caxias do Sul, Vila Oliva, foi anunciado na última sexta-feira pelo ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, onde ele oficializou o edital das licitações para os projetos da construção do novo aeroporto, né?
um investimento de 200 milhões e ele será erguido no nosso município vizinho, Flores da Cunha. Atenderá 53 municípios, contando o nosso, Flores da Cunha, sendo estratégico ao desenvolvimento econômico regional. O ministro também comentou que o maior investimento da aviação regional da história. Terá uma área de 445 hectares, comportará aeronaves de grande porte, 500 vagas de estacionamento, uma pista de 1.930 metros de comprimento e 45 metros de largura. E ele destacou, além do fortalecimento do desenvolvimento econômico regional, o turismo se beneficiará muito dessa estrutura, colega vereadora, muito bem falastes, em nossas cantinas, nossos produtores, que muitos usarão desse recurso para os seus negócios, né? Então, quis comentar aqui com vocês, para trazer a conhecimento. Em setembro do ano passado, eu cumpri a agenda em Brasília com o vereador de Nova Pádua, o César Menegar, onde a gente teve a honra de participar de uma reunião junto com o pessoal do MOB Caxias, representado por pessoas do SEBRAE e diretores da Marco Polo, junto ao deputado Mauro Pereira, onde foi abordado esse assunto, né, onde os empresários e a entidade se uniram para trazer mais essa estrutura, esse belíssimo aeroporto que vai vir beneficiar tanto a indústria quanto o polo industrial florense, e da mesma forma acredito assim que Flores da Cunha sai muito beneficiada com uma obra dessas, né? Então, mais a título de conhecimento para os colegas, e quero comentar que no final de semana passado, no sábado, estive prestigiando o Ferragens e Companhia, mais um estabelecimento do nosso município, aonde eu precisei de alguns parafusos e no final das contas encontrei só ele aberto no sábado de tarde, e tive o prazer de conhecer o Rafael, uma pessoa empreendedora, aí me contou um pouco da história dele, mais uma vez, mais um CNPJ no município, mais um empreendedor, mais uma pessoa que está gerando receita. Isso a gente tem que falar aqui, engrandecer, porque é mais um que, para concluir, senhor presidente, que botou a cara, botou o peito e está aí lutando para sobreviver também. Então, senhor presidente, era isso, muito boa noite. Com a palavra, a vereadora Ademir Antônio Barbe. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, pessoas que ainda nos acompanham, na fala da colega Silvana, também gostaria de contribuir um pouco, né? O Dia do Vinho é sempre muito importante, ele sempre foi muito apreciado por nós, principalmente florenses, que temos uma maior produção de uvas e vinhos do país, e sempre foi tema de discussões, tema de se buscar soluções para diversos problemas no setor. Então, muito se falou já também de zona franca, da substituição tributária, se falou até em salvaguarda para proteger nossos produtos. Enfim, é um produto que nos engrandece, nos orgulha, mas também nos traz também preocupação a cada ano. Então, cada vez que a gente fala do vinho, a gente às vezes imagina, as pessoas imaginam os vinhos finos, imaginam somente o espumante, imagina que também pode saber o derivado que é o suco, mas na verdade ainda é os nossos vinhos de mesa os que alavancam todo o nosso setor. Então, às vezes a gente fica preocupado, eu particularmente não gosto muito que as pessoas usem aquele termo comum, né, se referindo ao vinho, que de certa forma é pejorativo para o nosso produto, né? A gente sempre trata de usar o termo vinho de mesa, que é das uvas americanas e não das castas europeias, como normalmente as pessoas imaginam que sejam. Então, quiçá um dia a gente consiga ultrapassar a barreira dos 2,6 litros per capita, né? Porque o nosso país é um país de continente, né? De dimensões continentais, e fazer chegar a toda a nossa população seria o ideal para que todo mundo pudesse apreciar os produtos produzidos aqui, principalmente no nosso estado. Então, domingo temos o Dia do Vinho, com certeza as comemorações serão à altura, e isso sempre nos deixa feliz, porque é o nosso produto, o nosso carro-chefe, enquanto município de Flores da Cunha e região.
Também, na quinta-feira, tivemos o PPA, né, colega Diego, então, contemplando todas as áreas da nossa gestão de Flores da Cunha, do nosso município. E, com certeza, que nem já foi comentado na quinta, a bancada do PMDB também irá contribuir com algumas emendas para que sejam assim contempladas obras que julgamos e entendemos serem importantes. Na questão do meio ambiente, também ouvindo os colegas falarem hoje, que é dia 5 de junho, hoje fiquei até um tanto triste, porque vi um depósito de lixo que apareceu no fim de semana, ali na Estrada dos Fontana, tudo lixo que poderia ser trabalhado, reciclado, está ali às margens das nossas estradas, de forma inconsequente por alguém que acabou jogando esse lixo todo ali, que de forma alguma vai se decompor. Então, é uma preocupação, sim, com o meio ambiente também, a preocupação com as reciclagens, elas devem acontecer, a separação do lixo. Por hora era isso, uma boa noite, uma boa semana a todos. Declaração de líder ao líder de bancada do PDT, Ângelo Boscari Júnior. Mais uma vez, boa noite. Cumprimento a vereadora e os demais colegas vereadores. E gostaria de utilizar esse espaço para falar um pouco sobre os trabalhos da Comissão de Educação que viemos fazendo e que ainda vamos fazer, né, a visitação nas escolas, que tem ocorrido nos últimos dias e que ainda vai ocorrer também nos próximos, pois ainda não conseguimos visitar a todas. Podemos acompanhar aí como está sendo a volta às aulas, a estrutura das escolas, as demandas, algumas mais bem estruturadas, outras com bastante reivindicações, mas contentes por ver que os alunos estão sendo atendidos e que o mais importante é isso, né? E o quanto eles valorizam a volta para a sala de aula, porque lá realmente o aprendizado é maior. Então, nós, enquanto comissão, iremos apresentar um relatório, assim que todas as escolas forem visitadas, de algumas demandas, né, e melhorias para o nosso prefeito municipal. Então, a nossa comissão tem trabalhado. Amanhã também temos outras agendas aí e estamos fazendo a nossa parte enquanto comissão. Recebo também com alegria, né, na última semana, aí a notícia de que os profissionais da educação vão ser vacinados, que os professores também estão na linha de frente. E isso é muito importante, né, para que logo a aula volte a ser toda presencial e a qualidade de ensino seja melhor, né. É bom para os alunos, é bom para a comunidade, e a educação, todos sabemos que é a base de tudo. Então, fico feliz que logo conseguiremos vacinar todos, também profissionais da educação. No mais, era isso. Uma boa semana a todos. Obrigado. Então, encerrada as explicações pessoais, passamos aos informes da presidência. Gostaria de informar, então, que em virtude do feriado do Corpus Christi, na próxima sexta-feira, não haverá expediente aqui na Câmara de Vereadores. E, portanto, então, eu convido aos colegas das comissões que possam se reunir antecipadamente e que na próxima quarta-feira, então, às 6 horas, nós façamos a nossa reunião de líderes para definir a pauta da próxima sessão, na próxima segunda-feira. Não havendo mais assuntos, então, encerramos a sessão de hoje, agradecendo a presença de todos, a proteção de Deus, declarando encerrada a sessão ordinária desse dia 31 de maio de 2021, às 19h35. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, bom feriado e paz e bem.